E eu quero vir trazer aqui sobre essa reflexão, em especial com os vereadores do município, claro, mas aqueles cidadãos de bem que se dizem líderes comunitários, aqueles que querem o bem dessa cidade, né, que querem crescer, que querem estar acompanhando. Nós trouxemos aqui 2 encartes do jornal. Um, de 21 de agosto de 2015, a qual, quando nós fizemos uma entrevista ao Jornal S hoje, falando da volta do aquaviário, da importância da gestão metropolitana, e o outro, aqui recente, quando os prefeitos, está datado de 7 de janeiro de 2017, logo tomaram posse, falando da questão da gestão metropolitana do aquaviário. Então, isso não é novo, a gente já vem lutando há anos com as entidades federativas das associações de moradores, Patrícia, na Grande Vitória, desde quando estávamos no Conselho Comunitário, e a Federação Metropolitana foi fundada em 2012 com essas entidades, com várias lideranças, para mediar a relação com o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. E eu vejo, vereador Arnaldinho, a gestão metropolitana como um grande desafio para uma cidade, porque, principalmente, essa gestão precisa ser compartilhada. E a gente sabe que antes da Constituição de 1988, não tinha esses debates. Às vezes se falava em metropolitano, mas não tinha algo embasado em lei. A partir da Constituição se garantiu, e há pouco tempo também a grande conquista foi o Estatuto da Metrópole, ao qual eu já quero sugerir aqui que nós estamos organizando esse ano um seminário metropolitano com o governo do Estado, e que a gente possa trazer para essa casa esse seminário para discutir a questão metropolitana, para discutir a questão da metrópole e a importância. Quero citar 3 cidades importantes que já são metrópoles, que é BH, Rio de Janeiro, e principalmente São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina e do nosso país, consequentemente, a qual já tem experiências de gestão metropolitana. E quero dizer que a questão da gestão metropolitana é porque nós temos territórios que são compartilhados, nós temos também, vereador Adeilson, serviços que são compartilhados pelas cidades da Grande Vitória, e nós temos também as funções públicas de interesse que ultrapassam os limites da nossa cidade. Um exemplo que está aí, a questão da vacinação da febre amarela. Eu tenho acompanhado essa casa com vários questionamentos, com várias reclamações da própria população, mas se tivesse uma gestão metropolitana da cidade, a eficiência e a economicidade nesse trabalho seria melhor, se tivesse um trabalho integrado, seu Zé, nessa questão, principalmente da saúde, a qual eu proponho aqui, né, dentro da proposição, a implementação de um consórcio metropolitano da saúde. E uma das questões dos princípios da gestão pública é a economicidade. E se nós queremos economizar o dinheiro público, nada melhor que acompanhar a lei atual do Estatuto da Metrópole, o que está se discutindo a nível nacional e também aqui no Estado, e implementar consórcios ou até PPPs, como já tem aí um projeto que está em discussão na cidade, que é do saneamento básico. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas são projetos, se vocês fizerem pesquisas, nós vemos que a eficiência da execução é melhor. A economicidade também é melhor, se vocês pesquisarem no Brasil. Claro, não podemos deixar jamais, dona Rete, de fiscalizar, vereador Chiabai, porque a fiscalização é essencial. Se o serviço não está sendo feito com qualidade, é porque está faltando a fiscalização. E aí quem deve fiscalizar isso? Essa casa, o munícipe, as entidades, os líderes que se dizem que são líderes comunitários, e às vezes ficam só preocupados com outras questões pessoais, em vez de se preocupar com as questões coletivas dessa cidade ou da Grande Vitória. Hoje existe o Conselho de Gestão Metropolitano, com Condevite. E nós vimos ali uma deficiência, porque o Conselho não está paritário,
o Conselho se reúne a portas fechadas e o Conselho ainda não tem a presença de legisladores, por exemplo, um representante dessa casa, já que a cidade faz parte da área metropolitana. Já estou deixando aqui um desafio para essa casa, junto com as outras câmaras, reivindicar espaço no Conselho Metropolitano, porque já está acontecendo várias discussões e vários projetos que têm que se adequar à lei da metrópole, que está no Estatuto da Metrópole. Por exemplo, o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana, no nosso caso, a Grande Vitória, que inclui 7 municípios. Onde está a presença de um parlamentar? Não tem. E a cidade precisa. Vemos ali prefeitos e vemos ali alguns membros, representantes de uma entidade da sociedade civil organizada. Mas, se eu não me engano, são 3 ou 6 vagas. Só que está com uma entidade, ela tem que ser metropolitana. Tem que se discutir na questão da metropolitano para que possa ter a maior participação. Por exemplo, a participação também acadêmica. Nós não vemos participando ali. E o governo do Estado está acostumado a fazer as coisas a toque de caixa. Está acostumado a fazer os projetos sem debater com a sociedade organizada. E o governo do Estado, ele precisa aprender a ouvir a quem te elegeu, que é a sociedade civil organizada, que são os moradores que moram, que são as entidades que atuam com um trabalho voluntário, discutindo e apontando os problemas da cidade. Se não acontecer isso no Conselho Metropolitano, o CONDEVIT, vai ser um fracasso e vai vir aqueles projetos, como eu vi hoje aqui, entre outros municípios também, que nós estamos discutindo isso em todas as câmaras e vamos também discutir lá na Assembleia. Inclusive, eles vão segurando, porque sabe que nós vamos tocar nesses assuntos e estão articulando para que não aconteça nem antes de julho essa tribuna livre. Mas nós vamos lá bater na porta, vamos lá cobrar que tem esse espaço. Por quê? Estão preparando o projeto de desenvolvimento da região metropolitana que afeta a nossa cidade e a nossa cidade não está sendo ouvida, senhores. Pelo meu conhecimento, não tem nenhum representante de Vila Velha, além da prefeitura, que é o prefeito que tem o direito, ou o secretário, que ele indica, para poder estar discutindo. Então é importante ampliar os assentos nesse conselho, quanto mais pessoas discutindo, melhor. Vou dar outro exemplo. Nesse conselho vai se criar também o PDM metropolitano, Arnaldinho. E aí, como é que fica um conselho que vai discutir um organismo e um projeto importante que vai influenciar nas nossas cidades, mas com pouca participação, tanto da sociedade e outras entidades e órgãos públicos importantes. Eu creio que até o Ministério Público teria que participar desse conselho, além de outros. Bom, o grande desafio de uma gestão metropolitana é a governança. Porque senão, como já estou dizendo, se não há uma vontade de governar integradamente, não vamos ter êxito para sanar as políticas públicas essenciais. Vamos lá? Há pouco tempo agora passamos um problema sério de segurança. Tem que ser compartilhado. A questão da educação, estava aqui o sindicato da educação, né? Vemos vários gargalos na área da educação. Eu não vou falar aqui para a região, minha região é a 5, nem vou falar, mas vamos falar da Grande Vitória. Estamos com as escolas do Estado aqui em Vila Velha e na Grande Vitória sucateadas. E aí? Vamos falar da questão do transporte público. Há anos atrás, eu lembro, eu era criança ainda, eu tive o prazer de entrar num barco, numa embarcação de Cariacica, que eu morava lá, para Vitória, de Vitória vim aqui para a Prainha. Eu lembro isso, minha mãe me levando, eu e meus irmãos. E os últimos governos estaduais, eles têm travado a questão da volta do aquaviário
por questões políticas e interesses daqueles empresários que comandam o sistema Transcol e que não querem que a sociedade tenha acesso aos outros modais. E nós precisamos discutir isso nessa casa, precisamos discutir com o governo do Estado, cobrar, e através também deste Conselho Metropolitano, a volta do rodoviário, que foi a bandeira e é a bandeira da Federação Metropolitana. Além de muitas, mas não vamos abrir mão da volta ao rodoviário. Um modal importante, mas que deve ser também integrado com o modal do transporte público, inclusive o sistema de transporte de Vila Velha e de Vitória, que são os que tem, e que nós sabemos com vários problemas, ineficiência, superlotação, não passa na hora certa, tem locais que não tem transporte de acesso à população. Precisamos integrar todos no só, com preço único e bilhete único. Um exemplo é Curitiba, um exemplo é São Paulo, um exemplo é BH, um exemplo é Bahia. Está pouco, está perto de nós. Por que não? O último governo do Estado, que era do governador Renato Casagrande, ele começou a avançar no projeto executivo, fez audiência. O atual governo travou o projeto, está guardado o projeto, tanto do BRT quanto da Aquaviário. Os prefeitos, com todo respeito, apareceram no jornal falando, mas cadê? Eu não vejo mais nenhum prefeito falando, e só os prefeitos reunindo de 4 cidades não integram a região metropolitana. Nós precisamos, sim, através da efetivação dessa discussão, que tem que ser permanente, eu sugiro, para superar os conflitos que existem, é um também desafio, implementar, de fato, instrumentos de gestão compartilhada, senão a gente não vai melhorar os serviços. E também buscar um financiamento próprio, através de quê? Vou dar um exemplo, tem cidades que têm agência metropolitana para gerir isso. Essa agência tem um fundo compartilhado e gerido pelos municípios daquela região metropolitana, no nosso caso, da Grande Vitória. Então, nós precisamos gerir isso também. E a questão, tanto do rodoviário quanto da saúde, que eu creio que também não pode ficar de fora, é a questão de uma prioridade da vida do cidadão que mora em cada cidade aqui contemplada. A saúde podia melhorar muito. Por quê? Vou dar outro exemplo. Remédios mais baratos, porque eles compram, Patrícia, em consórcio ou na gestão compartilhada. Então, vai sair mais barato, vai comprar para todos os 7 municípios. A questão de médicos também vai contratar através de todos os municípios, Tia Nilma. A questão das especialidades, que é uma demanda grande das cidades da Grande Vitória. Ninguém consegue um cardiologista de um dia para o outro, um neuropediatra. O próprio pediatra está em falta. É uma solução para resolver um dos problemas, muitos problemas da gestão pública. Quero citar também, existe PPP da iluminação pública. Cadê esse dinheiro? Vou falar lá da região 5. A iluminação lá está precária. E tem uma taxa própria. E isso, ao trazer uma PPP ou um consórcio, a gente atrai investidores que vão gerir e vão ter metas e limites para poder gerenciar, só 30 segundos, por favor, presidente, para gerenciar a questão dessa gestão, se for tanto a questão da iluminação pública, quanto a questão atual, vamos trazer de volta, que é o saneamento básico que está sendo discutido. Bom, eu quero dizer que nós estamos à disposição, enquanto Federação Metropolitana, e que, volto a falar, o grande desafio para a região e a nossa cidade, e para as cidades, para os gestores, é uma gestão metropolitana. Se ela for implantada de fato, nós vamos ter êxito e melhoria do serviço público. Parabéns à presidente, obrigado, Patrícia, e agradeço a todos, estou à disposição. Boa noite a todos que ainda se encontram nesse plenário. Parabéns, vereadora Patrícia, por estar trazendo aqui, abrindo a casa por mais uma tribuna livre. E Marcelo, na intimidade de Marcelinho, conheci Sim. como Marcelinho. Foi muito confusa a sua explicação, a sua penteada que deu aí. Você fez um leque
de assuntos, voltou, bateu, foi em agroaviário, foi em saúde, saneamento, enfim, defendeu um monte de causa aí. Primeiro ponto, eu quero falar para você que o vereador está presente em todos os atos da cidade de Vila Velha. Não existe vereador ausente, pelo menos dessa legislatura e nem da outra, eu não vi nenhum vereador ausente nos atos que demandasse a cidade para o vereador. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro para você. Segundo ponto, se não tem vereador participando lá, primeiro que não foi convidado, e segundo que ele está muito ocupado com os problemas da cidade de Vila Velha. Terceiro ponto, quando você fala em modal aquaviário e fala que foi esquecido, não foi esquecido não. Quando você fala que foi BRT, também não foi esquecido não. O problema é a viabilidade econômica desses dois modais. O grande problema é esse. Todos nós gostaríamos de um aquaviário. Quando você fala que os grandes empresários não gostariam de ter aquaviário, eu discordo de você. Até porque seria, junto com o sistema Transcol, junto com a CETURB, a interligação desse sistema modal do aquaviário. Quando você fala em agenda metropolitana, vamos botar a saúde, que você fez a pincelada na saúde. O Estado tem a gerência metropolitana, que faz conexão com a cidade de Vila Velha, com a cidade de Fundão, com a cidade de Guarapari, com a cidade de Vitória, com a cidade da Serra, com a de Cariacica, enfim, com a Grande Vitória. Então, o que eu quero deixar bem claro para Vossa Excelência, que não é aqui o importante, é que você não está participando, é que o vereador no X ou A não está participando, mas que está existindo. Se a Vossa Excelência não sabe, a PPP de saneamento não está sendo debatida, já é uma realidade na cidade de Vila Velha, que foi ortogada por essa Casa de Leis, senão ela não estava funcionando esse ano na cidade de Vila Velha. Quando a gente fala, uma coisa que talvez a Vossa Excelência não sabe, que já existe uma agenda positiva da habitação na região metropolitana, que foi iniciada pelo Sinduscon, no qual eu participei, que eu fui convidado. Então nós estamos presentes toda vez que fala que é para beneficiar a cidade e o cidadão de Vila Velha. Então, da próxima vez, Marcelo, não faça dessa forma, falar que o vereador não está presente. O vereador está presente, está aqui a prova de todos esses vereadores que estão até aqui agora. Está presente, falo sim, que está aqui até agora, assistindo a sua palestra, a sua explanação, e estamos aqui para ajudar a cidade. Mesmo assim, quero parabenizar a Vossa Excelência por estar tendo a coragem de vir aqui explanar um fato que talvez muitos não gostariam de estar escutando e ouvindo. Parabéns. Só embasando um pouco a fala do nosso amigo vereador Arnaldinho, eu entendi plenamente quando o nosso amigo Marcelo disse, vereador, a respeito da participação do município. Eu creio que poderia ter uma participação maior. Seria isso, Marcelo? Sim, eu se referi, vereador, não falei sobre a pessoa de cada vereador. Eu falei que não tem a participação no Conselho Condevite, que nós precisamos ampliar esses espaços para que possa fortalecer a cidade. Então, se eu não entendeu, eu não soube falar, então foi bom até o senhor falar para poder a gente fazer o bate-bola. A ideia não é a ausência dos vereadores enquanto vereador. Eles estão exercendo o papel, eu até parabenizei no início. Eu estou falando da questão da ausência da Câmara lá, que não está na lei do Condevite, que nós precisamos buscar esse espaço para fortalecer a nossa cidade, como as outras também que eu vou estar falando. Podemos, mas para frente, né, está convidando, na verdade, alguns vereadores, ou até mesmo, amigo Marcelinho, vendo se há a possibilidade de a gente encaminhar, né, amigo vereador Arnaldinho, algum representante e ver como que, de fato, nós possamos, né, contribuir ainda mais, em parceria, logicamente, com cada um dos legisladores. Eu agradeço, né, ao nosso campeão Arnaldinho, eu tenho assim como menino da casa e que tem uma sabedoria gigante. E quando ele fez essa colocação, eu entendi da mesma forma que ele colocou. Desculpa, o Marcelinho, mas o entendimento do caro colega e excelentíssimo vereador Arnaldinho, de coração, eu entendi essa forma também. E eu gostaria, sim, de estar colocando como uma pessoa aqui dessa casa, como representante do povo, para construir. E nessa construção, a gente possa construir com material de qualidade. Eu vejo assim que quando a gente está carente em todas
as áreas. Eu acredito que, se você for olhar no geral, nós estamos carentes de tudo. Na educação, na saúde, na segurança, na parte social, nós estamos carentes. Nós temos que avançar muito ainda, mas muito chão ainda nós temos que andar para nós dizer assim que temos algo de bom para a nossa cidade. Nós temos de bom, sim, mas nós temos que avançar muito para dizer que temos o melhor para a Vila Velha. Parabéns pela coragem de estar aqui, né, trazendo a esta casa e explanando nessa tribuna. E, de coração, quero agradecê-lo também. Agradeço, né, a fala da vereadora Tia Nilma e agora passar para o nosso vereador Ricardo Quiabai. Presidente, eu peço para falar daqui, se for possível. Não, ok. Veja bem, essa questão da região, de discutir e debater a região metropolitana, ela não é mais uma realidade. Na verdade, ela passa a ser uma necessidade, né? Uma necessidade dos prefeitos, né? Porque hoje as prefeituras se deparam com uma crise muito... O país, né? E que reflete nas prefeituras uma crise sem precedente e muitas vezes as questões na cidade que envolvem mobilidade urbana, saúde, segurança pública e outras mais, transporte coletivo, né, tem que ser realmente discutida até para as soluções poderem se viabilizar as soluções, né, para todas as cidades. Agora, de fato, pelo menos o que eu observo na mídia, né, aí eu faço uma crítica, que eu observo nos jornais, aí na mídia impressa principalmente, é que passa uma ideia, vereador Arnaldinho, que de fato essa discussão ela está sendo feita só pelo Executivo, né? Não se tem aí um movimento organizado por parte dos vereadores da Grande Vitória, pelo menos até então, né? Mas a gente já começa a discutir isso. Hoje mesmo eu participei de uma reunião com alguns vereadores de Viana, Cariacica, Fundão, né, no sentido, justamente, eles também têm essa preocupação, porque formalmente, oficialmente, né, nós estamos ficando um pouco de fora dessa discussão. Né? A gente precisa estar inserido. Isso não é papel só de prefeito discutir a região metropolitana, é de nós também, vereadores, né, das cidades envolvidas aqui na Grande Vitória. Né? E a gente precisa ser um pouco mais incisivo nisso, porque senão a gente fica mesmo de fora do processo. Né? Então, assim, eu acho que é pertinente essa preocupação das câmaras municipais ter ser um ator importante nesse processo de região, né, de discussão da região metropolitana. Só. Agradeço também o nosso amigo vereador Ricardo Quiabai e também, só complementando um pouco da fala dele, amigo Arnaldinho, eu e a Tia Nilma, a vereadora Tia Nilma, nós participamos há aproximadamente 2 meses atrás de uma reunião com todos os presidentes das câmaras de vereadores da região metropolitana. E ali foi mencionado pelo presidente da Câmara de Vitória, se não me engano, Vinícius Simões. E ele fez a mesma fala que o nosso vereador Ricardo Quiabai disse aqui, a respeito da participação dos vereadores dentro dessa discussão da região metropolitana. Porque ali a Muniz, né, segue com a formação dos prefeitos e o porquê não a gente criar também esse fórum dos vereadores da região metropolitana para estar participando diretamente dessas discussões. O porquê só os prefeitos e não as câmaras de vereadores ali estarem explanando as suas ideias, buscando envolvimento com essas causas, que também se refere a toda a região metropolitana. E a gente ficou de fazer uma segunda reunião, e nessa segunda reunião tiveram apenas presentes vereadores, 5 a 6 vereadores de Guarapari, Cariacica, Vitória e Vila Velha. E ficou de agendar mais uma próxima reunião, e nessa reunião ser falado sobre esse assunto da região metropolitana e marcar uma discussão em todas as câmaras da nossa região, da Grande Vitória.
Então, foi excelente a fala do nosso amigo vereador Ricardo Quiabai. Assim também, né, agradeço a colocação do nosso amigo vereador Arnaldinho. E que nós possamos, né, continuar aí fortalecidos, porque a gente sabe da importância da participação dos vereadores. E depois podemos fazer, amigo Marcelinho, uma discussão aqui mesmo na casa entre os vereadores sobre essa participação.